No último vídeo, eu apresentei os 5 países mais ricos do continente africano. E hoje eu vou apresentar os 5 países mais pobres da África e por que eles são de facto os mais pobres. Se você não viu o vídeo anterior, aproveita já, depois desse vídeo aqui na descrição está o link. E como sempre, com base aquela variável econômica mais realista, mais importante, aquela que mede a saúde das pessoas, o rendimento, o salário e também aquela que mede o nível de literacia ou de educação das famílias, das pessoas naquele país. Esta variável é a mais realista, não engana ninguém e ela chama-se IDH. Que é grandemente classificada, medida e controlada pelo PNUD, ou seja, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Pronto, esta é a fonte desta aula de hoje, tá bom? Sem mais voltas, segundo o PNUD, o 5º país mais pobre da África é... Calma aí. Dá aqui uma força no canal, tá bem? Faz um like, se inscreva no canal, tá bom? Para que o YouTube possa entregar esse vídeo a mais pessoas, assim o canal poder crescer, tá bem? Serra Leoa, ponto. Com um IDH em volta dos 0,452, a Serra Leoa é, em dimensão territorial, um dos países mais pequenos do continente africano. O país é rico em diamante, ouro, titânio, mas infelizmente a maioria da população na Serra Leoa ainda pratica agricultura de subsistência, predominantemente a cultura do arroz. Portanto, devia ser uma potência a lutar contra a China, né, na produção do arroz, não é? Mas não é só que não. Aos 27 de abril, por acaso meu mês, de 1961, a Serra Leoa viu-se independente da Inglaterra. A pobreza na Serra Leoa é fruto de sucessivos golpes militares, execuções, sim, matanças mesmo, e pilhagem dos recursos naturais, que são a todo gás explorados de forma clandestina e, claro, aos olhos do governo, porque lá os cotas sabem que os recursos naturais estão a ser explorados de forma clandestina e grande parte desses desvios de recursos naturais vão mesmo para os bolsos dos próprios líderes do país. O 5º país mais pobre da África é a República do Mali, um IDH em volta dos 0,452, iguais ao da Serra Leoa, mas que o Mali tem estado a evoluir no seu índice de desenvolvimento humano. Ponto. Segundo dados, mais de 80% da população do Mali trabalha no setor da agricultura e agricultura de subsistência. E nós economistas sabemos muito bem que quando grande parte da população de um país trabalha para o setor da agricultura, significa que esse país é pobre, porque a agricultura é um setor que hoje é totalmente industrializado, ou seja, os principais, os maiores produtores do setor agrícola no mundo são países em que apresentam menor número de população a trabalharem nesses setores, porque a industrialização ocupa grande parte dos trabalhos que são feitos no setor da agricultura. A maquinação está na agricultura. Logo, quando há muita gente ali é porque o país está down. E o Mali é prova disso. A seca e o baixo índice de industrialização e de tecnologia são dos grandes problemas econômicos do Mali. A pesca, a exploração mineira com maior realce, a exploração do ouro, o urânio, o fosfato, o calcário, o caulinho, o sal, são os recursos mais explorados no subsolo do Mali. E falando em Mali, faz-me lembrar daquela situação do Angola-Mali 4-4, naquele ano em que eu decidi parar de acompanhar futebol, ponto. Porque eu passei muito mal, sofri bastante, então eu disse, futebol never more. Agora estou no clube que ganha. Outros problemas que afetam a economia do Mali são as questões ambientais, como por exemplo a desertificação, o desmatamento, a erosão dos solos e a contaminação das águas. No good for the country. Como evitar esses problemas? Fique atento na próxima aula, uma entrevista que eu vou publicar aqui nesse canal.
O Mali deixou de ser uma colônia francesa desde 22 de setembro de 1960. Atenção, a maior parte dos países africanos tornaram-se independentes nos anos 60. Por quê? Algum dia explicaremos aqui também. Portanto, desde 1960 até hoje, 2021, é muito tempo para o Mali continuar ainda pobre. Por que Mali? Bamako é a capital do Mali. O quarto país mais pobre da África chama-se Sudão do Sul. O Sudão do Sul é o país mais jovem da África, se não mesmo do mundo, porque o Sudão do Sul tornou-se independente em 2011, quando decidiu livrar-se do Sudão. Hoje o Sudão do Sul tem um IDH em volta dos 0,433. Uau! O Sudão é um país independente do domínio britânico-egípcio. Sabemos que o Egito e a Inglaterra em concomitância colonizaram o Sudão e somente em 2011 o Sudão do Sul livrou-se do próprio Sudão. O Sudão do Sul apresenta um sistema sanitário de saúde precário, por isso tem um índice de mortalidade infantil muito elevado. O Sudão do Sul é apontado por muitos especialistas como um dos piores países do mundo para viver. Isso é muito triste, né? Vale lembrar que o país é rico em minerais como petróleo, mas o petróleo não está conseguindo tirar o Sudão do Sul da extrema pobreza. Por quê? Será? Deixa aqui a tua opinião em comentários, meu. Estudos apontam que somente 27% da população do Sudão do Sul, acima dos 15 anos, consegue ler e escrever. Ai, que maldição! E ainda há estudos que apontam que 84% das mulheres e das crianças no Sudão do Sul não frequentam escolas, são analfabetas. No Sudão do Sul, 75% da população não tem acesso aos sistemas básicos de saúde, não tem acesso à água potável e há enormes dificuldades para se obter alimentos e eletricidade. Ponto. Os conflitos étnicos, claramente, ou seja, as guerras internas, são um dos grandes cancros da economia do Sudão do Sul. E a sua moeda é a Libra Sul-Sudanesac. Você já ouviu falar desta moeda? Eu acho que nunca, porque uma moeda quando não tem força, não tem poder nenhum, quase ninguém quer saber dela. A moeda do Sudão é uma delas. Vamos que vamos. O terceiro país mais pobre da África é o Chad. Yes, o Chad, whatever. Apesar de poucas chuvas e da inexistência ou escassez de solos aráveis, solos para o cultivo, a agricultura ainda assim constitui a base econômica e de subsistência do Chad. O que tem espolectado muitas crises alimentares no país, porque o país vive da agricultura e o país tem problema de chuva, de precipitações. A produção agrícola no país está virada principalmente para o consumo interno, mas a produção do algodão tem como principais consumidores o mercado internacional. A taxa de natalidade no Sudão do Sul é de 45% e a taxa de mortalidade 15%. É fixe comparando a taxa de natalidade, não é? Ponto. E a sua esperança média de vida é de 48 anos de idade. Vive-se pouco na Chad. Quanto à sua situação demográfica, a religião maioritária é a muçulmana, seguida pela cristã e depois surgem muitas crenças tradicionais. No Chad fala-se francês, árabe e vários outros idiomas internos. E com isto eu penso que nós somos, sim senhora, o continente mais rico do ponto de vista da diversificação linguística. Ponto. Em 1960, o país proclamou a independência da França. Atenção, 60 é o ano das nossas independências.
país caiu em uma longa e diversas guerras civis e étnicas. Tudo por causa de quê? Poder e dinheiro. O segundo país mais pobre da África é a República Centro-Africana, ponto, tem um IDH em volta dos 0,397. Bangui é a sua capital e o francês é a sua língua. Atenção, em África fala-se francês. Se calhar por isso é que eu estou aqui a aprender francês. Olha uma coisa de francês. Opa! Exatamente, olha mesmo coisa de francês. Escola de francês, tem que aprender francês, meu continente fala francês, então ponto, vamos que vamos, pá. É independente ou está independente desde 13 de agosto de 1960. 11% da população na República Centro-Africana, dos 15 anos a 49 anos de idade, tem HIV. Ups. A República Centro-Africana tem aproximadamente 80 grupos étnicos. Portanto, você aí já percebe por que há tanto conflito, tanta guerra neste país. Diversidade étnica sem educação é um problema grave. Desde 2004 a 2014 que o país não conhece o que é paz. Guerra atrás de guerra, matanças, fuzilamentos, perseguições são algumas das características da República Centro-Africana. A guerra civil no país envolve o governo, grupos muçulmanos e outras fracções cristãs. Limpezas religiosas, limpezas étnicas, limpezas políticas por meio de matanças mesmo, são alguns dos fatores de deslocações das populações para outras regiões. Sem esquecer o golpe de Estado, que também fazem parte do cardápio econômico da República Centro-Africana. No good for the country. A economia da República Centro-Africana é suportada pela agricultura de subsistência e principalmente pela exportação do algodão. Atenção, países em guerra não conseguem produzir, por isso é que se calhar a sua produção agrícola só serve para a subsistência. E claramente envia-se o algodão para o exterior, porque um país em guerra não consegue produzir nada, as indústrias param, portanto não se consegue transformar o algodão para um tecido de roupa. Ponto. O solo da República Centro-Africana está a questão, motivo de várias guerras, é rico em diamante, ouro, petróleo, urânio. O seu subsolo é rico em terra arável, por isso há muita madeira. Infelizmente não se pode cultivar bastante porque o país está em constantes conflitos. Alguns analistas políticos e econômicos olham para a República Centro-Africana como um país em desvantagem por estar localizado no centro do continente, ou seja, por não ter acesso ao mar. Eu, pessoalmente, discordo com essa ideia de que a localização geográfica de um país pode se influenciar na sua pobreza. Não pode nada, tudo uma questão de vontades e prioridades, atenção. E claramente também uma questão de negociações com os países vizinhos que estão mais próximos dos mares, ou que pelo menos aceitam ligações ferroviárias internacionais. E por último vem o país mais pobre da África. Mas antes de lhe dizer, por favor, faz um like neste vídeo, subscreva nesse canal, ativa o sininho das notificações para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para mais pessoas, assim este canal poder crescer. Portanto, o país mais pobre da África é o Níger, com IDH em volta dos 0,394. Too bad. A seca e a desertificação são dos grandes problemas do país, o que torna o setor agrário, que é um dos grandes pilares da economia, torna-o mais frágil e mais difícil, porque a chuva é uma fonte de subsistência. Quando ela não cai, fica difícil para aqueles países onde não há ainda tecnologia e industrialização. Ao lado da agricultura de subsistência no país está também a exploração mineira de urânio. Quando tudo vai mal, a gente até arranja culpados. Por isso vamos lá dizer também que a localização geográfica do Níger também é um fator que ajuda o seu estado atual. Assim apontam alguns especialistas. Eu já disse que discordo dessa ideia. Ponto.
terrenos desérticos, má educação, extrema pobreza, a falta de infraestruturas e a degradação ambiental são e fazem parte do cardápio econômico do Níger, incluindo os conflitos internos entre o governo e os rebeldes, tuaregues, que lutam constantemente pelo poder e pela exploração do urânio. Não precisam de luta, meu. Conversar. O Níger é um país independente da França desde 3 de agosto de 1960. Atenção, 60 é o ano das independências em África. Mas até hoje, 2021, a maior parte da população do Níger vive em zonas rurais e tem pouco acesso à educação superior. A população não formada, informada, é um potencial grupo para a pobreza. Tu sabes disso. O Níger é um dos países mais quentes do mundo, com temperaturas extremamente elevadas. E também a sua localização geográfica não ajuda, porque, por exemplo, se fizermos uma comparação com os Emirados Árabes, que também são países muito quentes, mas que eles, pelo menos, têm o mar, né? E fazem do mar um fator de atração turística, com o clima combina muito bem. Já no Níger, o clima é quente, não há acesso ao mar, tanto tornam o Níger, de facto, um verdadeiro inferno na terra. E depois tem mais. O governo, será que não sente? Será que não vê a situação dos seus povos? Question mark. O Níger tem como sua principal figura política o Dr. Djibo Bakary. Se você gostou desse vídeo, por favor, subscreva no canal, faz um like, ative as notificações. Então, se puderes, partilha esse conteúdo para que o YouTube possa entregar esse vídeo a mais pessoas, assim esse canal poder crescer. Eu quero contar contigo, com sua excelência, no próximo comentário 4 minutos ou na próxima aula magra entrevista. Até lá, estamos juntos, cuide de si, de ti e dos outros.